Segundo Freud, a raça humana, o desejo sexual da raça humana é totalmente deplorável. É horrível, é repugnante, é um caos e é digno até, esse pensamento é digno de não ser até pronunciado por tão vergonhoso que é o que Freud fala desse desejo sexual humano. E é em meio a isto, por quê? Por que é em meio a isto? Porque estamos falando de pecado. Estamos falando de, em meio a isto, tem o procedimento correto à vista de Deus e o procedimento errado à vista de Deus. E também há o procedimento à vista humana. E eu vou discutir estes dois procedimentos, estas duas visões. Tem a vista de Deus, em que os cristãos assim seguem, e também tem a vista humana, que humanos podem seguir livremente e sem nenhum tabu, sem nenhuma proibição, de acordo com o livre-arbítrio, de acordo com suas vontades, fazendo o que querem, o que desejam. E eu quero, para falar sobre isso, vamos iniciando por meios históricos. Vamos se voltar para o passado. E se voltando, vamos se voltar para esta época. Entre 1400 e 1200 a.C. Nesta época tínhamos vários povos no mundo. Tínhamos, por este lado, a Babilônia, por este lado, a Assíria, tínhamos o Egito, Canaã, Fenícia, Síria. Tínhamos o lado da Europa também, que já havia povoação. Ou seja, o mundo estava bem povoado nesta época. E tínhamos várias culturas nesta época. E eu vou vamos se situar a princípio em meio aos povos ou babilônicos, ou assírios, ou egípcios, qualquer um povo do mundo. Menos, a gente só não pode entrar em Canaã, em Israel. Não podemos entrar em Israel. Vamos se situar, vamos estar em meio a qualquer outro povo. O que referente às práticas, ao ato sexual, tinha em outros povos da época. Tinha o que é referente à natureza, o que aflora, o que a nossa natureza deseja e quer, assim eles faziam. Assim eles praticavam. Então, havia tudo isto. Homem com homem, mulher com mulher, homem ou mulher com animal, ou então tudo misturado. E também a forma de reprodução. Homem, mulher. Forma de reprodução, que é a forma de gêneros diferente, é a forma chamada heterossexual, e a forma homossexual é a forma de gêneros iguais, que não reproduz. Como também, homem com qualquer animal não reproduz. Ok. Para vigorar todas essas formas em uma nação, em um povo, necessita de uma legislação que assim aceite. E nesses povos havia as legislações, já havia legislação nesta época,
já havia códigos morais nesta época, que era voltada para o desejo humano, legislação humana. É o que o homem quer, assim se fará. E sendo assim, é livre-arbítrio, porque é o desejo, é o que nada está impedindo do que o homem faça. Então o homem não está impedido de fazer nada disso. E nesta nação, neste povo, em meio destas pessoas, nada impede de fazer qualquer uma destas coisas se nesta nação não tiver nem tabu, nem preconceito. Mas a gente sabe que, saindo do passado, se voltando para o agora, não pode ter preconceito, não pode ter preconceito, não pode ter tabu quanto a isto. Deixa rolar, como na letra de uma música de Raul Seixas. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Ou seja, façam o que quiseres. As pessoas de agora. Cada um tem seu livre-arbítrio, tem sua liberdade, cada um faz o que quer. Ok. Mas em meio a isso, que eu vou entrar agora onde era proibido, Canaã. Eu tenho que entrar em Canaã, tenho que entrar no meio do povo israelita para explicar a visão cristã, a visão do homem de hoje que não quer fazer tudo, que tudo não é da lei para ele. Tudo não faz parte da tudo. Nem tudo é lícito. Vamos lá. Nesta época, saindo da Babilônia, ou Assíria, ou Egito, ou qualquer um outro, e indo para os judeus, a princípio teria aqui, aliança. Eles têm uma aliança. Uma aliança com Deus, nome de Deus, Javé. O que é que acontece? Por volta desta época, este povo estava no Egito. Eles estavam no Egito, por volta desta época, e eram escravos no Egito. Este Deus não era conhecido em nação nenhuma, nem na Babilônia, nem na Assíria, nem no Egito, em lugar nenhum, nem entre os judeus. Os judeus ninguém sabia da história dele, ninguém sabia o nome dele. E aí este Deus aparece para Moisés. Moisés, judeu, fazia parte desse povo. E fala: Moisés, estarei levantando você como líder, e você irá tirar este povo, se eles quiserem, para que este povo seja meu, se eles quiserem, se eles aceitarem. Estou fazendo uma aliança. Uma aliança que não pode ser quebrada. Um pacto entre Deus e os judeus. E assim eles querendo, terão bênção em uma terra que eu irei dar a eles. Mas esta terra tem que ser santa, porque eu irei fazer morada lá, como o templo de Salomão foi morada de Deus. E a região teria que ser santo. Por que tem que ser santo? Santo em destaque.
Porque Deus é santo e porque ele sempre morou em lugar santo. E a gente vê claramente que lá no Pentateuco, no Velho Testamento, Deus cobra realmente a santidade desse lugar. Ele precisava disso. E sendo assim, Deus dá uma legislação também para esse povo. Deus faz boas promessas para esse povo e também a promessa de libertação. Aí o povo fala, o povo quer a uma só voz, todo mundo quer sair do Egito, todo mundo quer esse Deus. É algo, um presente para eles querem mesmo. Mas aí tem os poréns de Deus. Tem esse porém de santidade aqui, tem o porém de ele dar uma legislação que é divina, não é mais humana. Sendo assim, é de acordo com a vontade de Deus, não é por vontade humana. Então o humano tem que seguir o que Deus quer aqui nesta região. E a gente foi logo para cá. Então, sendo assim, se a gente está aqui nesta época, a gente não tem livre-arbítrio. Se eu estou aqui nesta época, eu sou um predestinado, não tenho livre-arbítrio, não sou livre para exercer e desejar o que quero. Tenho que seguir essa legislação que eu vou chamar de manual. Outra aula. Manual. Por que você está chamando de manual, Diego? Para se entender que, voltando para a natureza, o que é o humano? É uma natureza, é um feito, é algo. Tudo necessita de um manual. Se você tem um automóvel, tem um manual. Se você tem um eletrodoméstico, tem um manual. Para tudo isto, se você não seguir o manual, vai se estragar aquilo que você tem. Vai morrer. Vai ser destruído. Então, logo, nossa natureza tem o seu próprio manual. Se você não seguir esse manual da nossa natureza, você se destrói. E com a bondade de Deus, ele deu logo um manual para esse povo. Que bom, né? Esse povo agora não vai se autodestruir. Vai fazer só o que é bom para si mesmo. Ok. E aí o povo aceitou e foi para lá. Só que o povo, chegando lá, aí eles começaram, não, a gente quer de vez em quando fazer algumas coisinhas aqui diferentes. E tem outros pecados também que eles queriam imagens de escultura, como deuses, queriam outros deuses, assim como as outras nações tinham vários deuses. E sempre o homem também quer os prazeres, a luxúria. E eles falavam, não, deixa a gente fazer mais algumas coisas. Mas aí, é a santidade e toda a promessa, a aliança, porque toda aliança, todo pacto vem junto de poréns. E tinha os poréns. E esses poréns eram de mandamentos em que esse povo deveria obedecer. E qual era? Onde estavam concentrados os mandamentos? Nos pecados. Diego, pecado. Vamos lá. Quando um homem tocava em um morto, ficava impuro. Segundo este livro, este manual, que é a lei de Moisés, a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segundo este livro,
A pessoa que tocava no morto ficava impuro, era só fazer sacrifício, era só se banhar. Essas eram as normas desta velha aliança, e aí voltava de novo a ficar santo. Então o homem ainda tinha esse direito de ficar impuro, ficar sujo, mas tinha as regras para voltar de novo à santidade, para assim continuar sempre convivendo aqui. Quando havia um pecado que demorava para se santificar, eles teriam que ir para uma cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio ficava separada. Para vocês verem o quanto Deus cobrava esse estado humano de santidade. Então as coisas aqui não era fácil. Não foi fácil para os judeus. Tanto é que, eles começaram a errar, em nada de santidade. E quando é assim, o que Deus quer? Saia. Não quer fazer o que eu quero? Saia. Mas o povo não saía. Esse povo tinha todas as outras nações para eles ir embora, para fazer o que eles queriam. Se eles não querem predestinação, não querem um manual, eles querem o livre-arbítrio, pois que eles fossem para outras nações que têm o livre-arbítrio, mas não. Eles queriam ficar aqui de teimosos. Não saía. Então o que aconteceu? Deus expulsou eles. Deus expulsou eles em alguns momentos e também em outros momentos Deus se afastou. É isso que acontece em uma aliança. Ela é desfeita quando há o pecado. O pecado, ela desfaz a aliança. A falta de santidade desfaz a aliança, quebra a aliança. Quando também o povo não pratica o manual, desfaz a aliança, desfaz tudo. Desfaz toda esta nação, esta ordem de proceder desta nação. Voltando para manual, pecado. Então este povo não podia fazer isso daqui segundo o manual. Não podia homem ou mulher com animal, mulher com mulher, homem com homem. Não podia, segundo o manual. E segundo o manual, só homem e mulher. E segundo o manual, havendo este cruzamento aqui, vamos de início, para a gente entender a união. Segundo o manual, a primeira vez do homem, não tem essa de primeira vez com um, segunda vez com outro, terceira vez e assim por diante. Como se tem hoje, como se tem em povos com legislações humanas, com princípios humanos, em que fazem o que querem. Lá em Israel era: o homem cresceu, a mulher cresceu, querem se unir. No ato sexual, quando os dois fazem o sexo, automaticamente entra a parte de Deus, casando. Deus quem casa, Deus quem une neste ato. Tanto é que até a natureza trata disto, porque se conhece quando a mulher ainda não se deitou com homem nenhum. Pela sua natureza, tem o ímen, tem aquelas questões do corpo que mostra o seu corpo, mostrando que aquela pessoa que ainda não tem um cônjuge, que ainda não casou, que não houve ainda casamento entre aquela pessoa. E o casamento era isto.
O homem, quando se deita com a mulher, há esse casamento, esta união. Não existia, e também a Bíblia também condena, não aceita, porque este ensino de uma religião falar que o casamento é dentro da congregação, em que os dois, ambos, homem e mulher, vão vestidos para a congregação, para uma cerimônia, e nesta cerimônia o líder religioso fala que estão casados, a partir dali estão casados, a partir dali nada. É a partir do sexo que todo mundo é casado, segundo este manual. Vocês lembram que manual, o significado de manual é porque quer o bem para nós. Quer o bem para nós, para que a gente se preserve, para que a gente não se autodestrua. Então, sendo assim, vamos dizer que este homem casou com esta mulher. Se uniram, fizeram sexo, estão unidos. Casamento. Sendo assim, segundo o manual, este homem, se deitar com outra mulher, que não seja dele, ele vai cometer um grande mal para a sua vida. Aí entra mal, destruição, uma grande destruição para a sua vida. A gente sabe a princípio infidelidade, né? Com ela vai destruir a vida dela, mas vai destruir a vida dele também. Porque ele vai cometer um pecado chamado adultério. A partir do momento que ele se deita com outra, esta outra passa a ser, vamos dizer que ela também nunca teve um homem, esta mulher. Ela pode ter tido outra mulher, se deitado com outra. Por quê? Depois eu falo. Homem e mulher, quando se deitam, este homem se deitou com outra, cometeu adultério. Ele está unido com essa, mas entra um conflito de união, porque ele passa a ter supostamente uma segunda mulher, mas de forma ilegítima, que não é aceitável, e de uma forma adúltera. Este homem passa a ser adúltero nesse ato, isso segundo as leis de Moisés. E esta mulher também passa a ser adúltera, porque ela traiu esta daqui, ó. Ela fez mal a esta mulher. Ela fez um mal, tá vendo como o porquê de natureza? Ela fez mal a esta. E ele fez mal a esta. Veja o mal, o cruzamento de maldade. E sendo assim, os dois estão em pecado. Sendo assim, devido à lei, ela percebendo, ela separa dele, ela fica livre para casar de novo. Ela desfaz o casamento, ela tem esse direito, Deus também dá esse direito para que a vida dela não se destrua totalmente. Por quê? Porque se ela souber e não desfazer, continuar os atos sexuais dos dois, ela também vai se tornar adúltera, porque ela está fazendo sexo com um homem adúltero. Todo ser que faz sexo com alguém adúltero se torna também adúltero. O pecado passa para si. Então ela recebeu o mal e ainda deixou que o pecado se passasse para ela. Ela se destrói. E esta mulher que se deitou com ele não pode mais se deitar com ninguém, porque vai sair espalhando o adultério se deitar com mais gente. É uma espalhação total. Todo mundo adúltero, já imaginou? Aí qual o problema, Diego, de estar adúltero? Segundo, não é só tomar um banho de água e matar um carneiro, eles faziam isso, matar um animal,
um sacrifício e ficava tudo bem, não, Diego? Não. Esse pecado é diferente. Por quê? Porque todos os outros pecados é só isso mesmo. Era só este povo matar um animal e se banhar e ficava tudo ótimo. Se voltava para Deus, voltava a ser santo e ficava tudo ok. Mas aí esse pecado fica. Ele poderia nesta época, o homem ou a mulher, quem ficar adúltero, fazer isso, se banhar e fazer sacrifício, pedir perdão, é perdoado. Mas o pecado fica nele, porque lembra, o adúltero ele espalha o pecado. E ele pode sair, ele pode voltar tanto para a pessoa adúltera, como também jogar para outra no ato sexual. Ou seja, ele pediu perdão, foi perdoado, mas se ele fizer, ele não vai mais poder fazer ato sexual com ninguém, nem com a própria esposa. Porque a partir do momento que os dois voltam a fazer um ato sexual, que antes era normal, era santo, não tinha erro nenhum, agora está proibido, está sujo, e toda vez que eles se deitarem, o marido e a sua esposa, que eram adúlteros antes, volta esse pecado pelo ato sexual, porque entra o conflito de novo. É relembrado de novo que este homem cometeu erro com esta mulher. Então vocês estão vendo a circunstância. O quanto é complicado este pecado de adultério. O quanto é complicado a nossa natureza no que diz respeito aos atos sexuais. E, sendo assim, eles não poderiam mais fazer nem sexo. Por quê? Se eles continuarem, ok, eles podem sempre estar matando animal e mais animal. Vamos dizer que toda noite eles façam sexo. Toda noite eles teriam que matar aqui um animal. Todo dia. Eles não iam ter mais animal. Todo dia matando um animal, quem é que vai ter animal para... Tanto animal assim, né? Ninguém. Todo dia teria que matar um animal para tirar o pecado. E se banhar, sempre se banhando também. Aí eles se banhando, a pele ia ficar engiada de tanto banho. Brincadeira, mas voltando. E eles sempre se voltando, teria todo esse trabalho. E o grande problema é que quando se eles morressem, chegassem a morrer, algum dos dois, em pecado, sem ter feito esses rituais, eles, para se purificar, se santificar, eles não morreriam com Deus, né? Morreriam no pecado. O grande problema é esse. O perdão tem, mas esse ciclo vicioso, essa renovação, é um grande mal, destrói, ó. Ele não obedeceu o manual, destruiu. Esse equipamento já era. Outras circunstâncias, outros exemplos. Vamos dizer que os dois estão casados. Ele, pela primeira vez, fizeram o ato sexual, estão casados, não são adúlteros, estão puros. Aí este homem, ele tem uma queda por outro homem. Ah, sim, só voltando. Também a mesma questão é com mulher, viu? Se a mulher, nesse mesmo exemplo, se a mulher se deitar com outro homem, também ela vira adúltera, o homem, e é a mesma coisa. O que eu estou falando do exemplo do homem ter traído ela, se ela trair ele, é a mesma coisa. Todo mundo fica adúltero e começa todo esse jogo de adultério. Toda essa maldição de adultério, porque adultério é uma grande maldição. Ninguém queira cair nesta maldição, porque realmente destrói a vida.
Voltando. Os dois estão casados, ninguém traiu ninguém, tudo ok, todo mundo santo aqui, só que esse homem tem queda por outro homem. E aí ele se deita, sai se deitando com um, com o outro. Vamos dizer que ele se deita com a congregação inteira. Homem com homem. O que é que acontece? Se aqui em Canaã, em Israel, aos olhos de Deus, primeiro, como no raciocínio, Diego, se esses dois aqui, homem e mulher, fizeram sexo e se uniram, estão casados, então, se o homem fez com o homem, então casaram. Não. Aos olhos de Deus, isso daqui não dá casamento. Aos olhos de Deus é um ato vergonhoso, é um ato feio, é um ato deplorável. Isso aos olhos de Deus. Não, eles podem, homem com homem, se esfregar suas genitais o tanto que quiser, não vai se casar. Assim também é mulher com mulher. Não há casamento mulher com mulher aos olhos de Deus. Como também aos olhos de Deus, homem com animal ou mulher com animal, esfregando suas partes genitais, seus órgãos sexuais, pode se esfregar esses daqui, nestas combinações, o tanto que for, não se unem, não há esse casamento. Não existe. Voltando. Então, este homem pecando, homem se deitando com homem, aqui meio em Canaã, ele vai fazer isso como as outras nações. Mas ele tem esta opção de se voltar à santidade. E se ele pedindo perdão e fazendo todo o processo, ele volta de novo. Este homem volta de novo, e ainda este casamento aqui ainda está puro. Não tem adultério, ele pode fazer os atos sexuais com sua esposa normalmente, sem haver o adultério. Ao contrário que se ele tivesse feito com a mulher. A mesma coisa é a mulher. A mulher, se ela fazer com outra mulher, quando ela se arrepender, ela está livre para o seu marido, livremente, ela arrependida, e mesmo eles não estando arrependidos, não vai passar nada, não passa nada, porque se ele deitou com esse, ele não vai passar nada para ela. E se ela deitou com essa mulher, a esposa dela também não vai passar nada para ele. Porque não é nada, é só o pecado só está aqui, ó. Se o homem deitou com o homem, o mal só é entre eles. Por quê? Por que, Diego, o mal? A princípio aqui porque ele tem a esposa dele, né? Mas, Diego, e se vamos pegar saindo? Todo mundo entendeu esta parte quando é homem com mulher. Saindo. E quando o homem não quer se casar com a mulher, não quer nada com mulher. Ou o caso da mulher também, não quer nada com o homem. Seja mulher com mulher ou homem com homem. Qual mal eles estariam fazendo? No caso aqui é um mal para Deus. Porque desobedece o que está no manual. O que tem que ser a natureza. Mas o grande problema é que o manual está voltado para uma natureza da alma. Como vocês percebem, quando esta mulher aqui, naquele exemplo, foi cometido um mal para ela. Ela vai sentir, não é na carne, esse mal é na alma, é no espírito. O grande problema também é isto. O manual está voltado não para a nossa carne, mas sim para o espírito, para a alma. E o manual ele entra em guerra com a nossa natureza carnal, que é este que todo mundo sabe que desta briga entre o corpo e a alma que todo cristão fala. Então está bem entendido aqui quanto a esses assuntos.
E ficou bem entendido aqui quanto a este povo, os judeus. Só que esse povo não conseguiu, né, fazer o que Deus queria, e essa velha aliança foi quebrada. Não conseguiram, foi quebrada. Em meio a isto, como isso foi quebrado, isso aqui some, tá arriscado, certo? E sobrou isto, o mundo, a princípio, o mundo é livre-arbítrio, legislação humana. A princípio. Só que vem Jesus para o mal de alguns que não querem que isso volte. Que o que não deu certo no passado volte. Porque tem pessoas que querem ficar nisso. Podem ficar. E não seria também um... Porque, Jesus, na realidade, nesta vinda de Jesus, ele não faz mal a ninguém. Porque ele deixa o livre-arbítrio. Então as pessoas, se quiserem continuar fazendo estas práticas, fazem. E Jesus, ele cortou a predestinação. Ou seja, as pessoas, Jesus ele tomou o mundo. Porque antes era tomado só esta região aqui. Agora Jesus abrange toda a região, o mundo inteiro. Então, e Jesus nos dá a nova aliança. Pronto, mudança de aliança. Mudanças de regras dentro desse pacto entre o Deus, Jesus, e o homem com sua natureza. E, como eu falei, Jesus dá a nova aliança, as novas regras. Dentro dessas novas regras vai existir o manual, né? A legislação divina. Vão vendo que tudo vai passando para a atualidade, porque aqui na visão é a atualidade, legislação divina, que é o manualzinho, tem que colocar para as pessoas entenderem. Manual. É um manual humano. Então Jesus vem, nos dá o direito de livre-arbítrio. Cada um deste mundo, ele não toma como aqui. Como, por exemplo, as pessoas que não quiserem fazer o que está nesta legislação, elas podem fazer nesta legislação. E sendo assim, elas não vão ter que sair do mundo, né? As pessoas não vão ter que sair daqui. Todo mundo pode ficar, independente se está na aliança ou não. E outra comparação é que aqui era uma aliança terrena, aqui é uma aliança pessoal, interna, em que o reino, porque antes era o reino de Israel, agora o reino é nós. O reino de Cristo é nós. E esse Cristo, esse Deus, que também eram as mesmas pessoas, tanto no passado como o Jesus da nova aliança, ele não exige mais a santidade no mundo. O mundo pode estar dividido, ou pode estar totalmente em trevas, mas ele deixa de herança para o mundo uma possibilidade de aliança. E é o que hoje algumas pessoas têm. Algumas pessoas estão nesta legislação divina, tem esse manual, que é a Bíblia, mostrando aqui um manual, meu manual, eu sigo ela para mim não me autodestruir.
Então Jesus nos dá esse manual e também ele nos dá o livre-arbítrio, deixa as pessoas livres para decidir ou legislação humana ou legislação divina, para as pessoas decidir se querem estar nesta união ou se querem ficar fazendo estas coisas. Vejam como este Deus mudou o seu pensamento no mundo, né? Até porque ele não... Como que ele iria expulsar as pessoas deste mundo, né? Se ele deixa a vida continuar neste mundo, ele teria que fazer o que foi feito. Então há essa transformação, que é uma grande transformação de Deus, um grande feito de Deus, e em meio a essa nova aliança também, as pessoas que não estão na aliança, que cometem atos com homem ou mulher com mulher, elas podem em algum momento entrar na aliança. E se elas saírem da aliança novamente, elas podem em outro momento entrar novamente na aliança. E eles fazem isso não mais se banhando, não mais matando animais. Fazem isso agora se santificando, as pessoas se santificando para Deus. Porque agora as pessoas não precisam se santificar por causa do lugar em que moram, mas sim se santificar o seu corpo, esse reino que está dentro de você, para que esse Deus reine dentro de você, reine em você e more em você. Sendo assim, para que as pessoas se tornem santos, não precisa mais matar animal, nem se banhar. Mas agora, como mudou tudo para melhor, também mudou para melhor as regras para as pessoas se tornarem santos, que é só pedir perdão a Ele. Não precisa mais sair matando animais. Então, no erro, que é de costume humano, que está na carne, sempre vai haver esses erros. Não devemos ter preconceito para e a gente chama de erro porque vai contra o nosso manual. Não obstante, aqui dentro da legislação humana, estando dentro da legislação humana essas práticas, não é erro e é de estado humano. É estar dentro do livre-arbítrio. Mas se a pessoa quer acreditar em um Deus, acreditar nesse Deus, e quer fazer segundo a vontade de Deus, segundo o manual, quer seguir o manual, logo ele tem o direito sempre de pedir perdão quando ele cometer qualquer ato errado. Mas o adultério também, as regras de adultério ficam. Ele não mudou, que é um grande problema. Porque o homem, quando conhece a sua esposa, tem que ficar lá, não sai. Porque se deitar com outro, ou então a esposa se deitar com outro, vai vir o adultério para aqueles que se deitaram, e se permanecer o casamento, o adultério entra dentro do casamento, entra dentro da sua casa, destruindo, podendo, destruir um ou outro, ou então os dois. E também sai destruindo a outros, porque sai espalhando. A gente sabe que hoje no mundo tem a prática de que mulheres e homens começam suas vidas sexuais ainda jovens,
E eles saem se deitando com uns e com outros, e outros e mais outros. Tem algumas pessoas que se deitam com várias. E assim, esta pessoa é adúltera, porque aquele primeiro dela já está distante, porque já passou por outros vários e ela está nessa visão. Eu só vou casar, né, nessa visão religiosa de casamento dentro de uma congregação, de uma igreja em que o poder está na mão de um homem. Mas a gente sabe que o homem não pode nada. O homem não tem esta força e esse poder de união. Mas eu tenho visto também muita briga de homem com homem que quer o papel, né? O papel de união, porque a gente tem esse papel, nesse mundo tem, né? Esse papel de as pessoas fazerem as suas festinhas, dizendo que estão se unindo ali nestas festinhas. E aí o líder religioso dá o papel falando que a partir dali eles se uniram. Aí a gente vê brigas que falam, eu quero ter o direito também de ter esse papel. Papel é papel. Isso daí estas questões entram em legislação humana, entra em desejo humano. Então, desejo humano é válido, legislação humana é válido, esse papel só é válido entre os homens, mas não é válido entre Deus. O que é válido entre Deus de união é homem, mulher e nada mais, acabou, e pode haver o pecado numa relação quando um dos dois trai. E para finalizar, eu só vou falar sobre a questão de aliança. A gente vê aqui, que essa aliança foi quebrada. E a gente vê que nessa briga de desejo humano, pessoas não têm aceitado, aqueles que querem seguir esse manual não têm aceitado o manual, né? Uma legislação humana, não têm aceitado a Cristo. E essas pessoas ficam brigando, porque querem apenas uma legislação humana e querem uma orgia total sem regra nenhuma. Não aceita que possa haver uma regra à parte dentro de um livre-arbítrio de cada um, de uma liberdade de cada um de pensar o que quer, né, e praticar o que quer. Porque eu tenho falado aqui no vídeo que a gente aceita o oposto, o pensamento oposto, e a gente quer que o oposto também, o pensamento oposto, aceite o nosso. Sendo assim, preserva a nossa aliança também. Porque esta aqui foi quebrada por quê? Porque o povo não fez segundo o manual. E muitos grupos desses daqui, de homossexuais, eles querem a destruição do manual, a destruição do nome de Deus. Se o manual chegasse a ser destruído, não há mais aliança. Porque para haver uma aliança, precisamos saber quais são as diretrizes, quais são as palavras desse pacto, porque todo pacto tem que ser cumprido as exigências. A gente tem que saber quais são as exigências desse pacto, desta aliança. Então, se não tivesse manual, a gente não saberia, e também, então não haveria aliança para ninguém. Também aqui cairia sem aliança. Ou então, se alterarem o manual, se tirarem textos do manual, como textos que possa proibir essas coisas dentro do manual, dentro da visão religiosa, dentro
da crença, do credo da pessoa, se alterarem o manual, se tirarem partes do manual, está tirando partes de uma aliança. Então, uma aliança sem partes, com partes tiradas, ela é também quebrada. Porque não existe meio termo para uma aliança. Ou é tudo ou é nada. Isso é uma grande questão. Então, o que eu venho falando, pregando, e o que eu peço eu ao início prego a liberdade, cada um faz o que quer. Se as pessoas não acreditam no manual, na legislação divina, não acreditam em Cristo, beleza. A gente só está seguindo um manual. Se você não quer seguir esse manual, ok, você siga o que você quiser, mas não queira que os outros também, não queira que os outros façam o que você faz. É igual a mim. Eu não quero, eu não dou uma predestinação para ninguém. Ou seja, eu dou para todo mundo o livre-arbítrio, cada um faz o que quer. Já você que proíbe o nome Jesus e manual, você não dá para mim o livre-arbítrio, você está dando uma predestinação, você está dando a sua visão, o seu desejo humano. É o seu desejo pessoal. Você quer reger a situação, mandar na situação devido ao que você quer, o que você deseja. E não é assim. Então, neste mundo que a gente vive, há espaço para todo mundo. E vamos respeitar o espaço de cada um, as decisões de cada um e como cada um está tratando, como devem ser os atos sexuais. E assim todo mundo consegue viver. Eu vivo em felicidade com meu Deus e você vive na felicidade que você diz que consegue com a vida que você tem. Em meio a isso, eu vejo que meu manual me dá condições para eu ser feliz. Se eu seguir o manual. Eu vejo que as pessoas que não seguem o manual, eles falam que são felizes, mas a gente não vê na vida delas isto. E o que a gente tem visto na vida destas pessoas que não seguem o manual é a autodestruição. Então, sendo assim, a gente vê que esse Deus que a gente tem e este manual são verdadeiros. Mas a gente guarda para si estas coisas e a gente se volta no respeito do mundo e deixando que o mundo faça segundo a sua vontade. Cada um pratique o que deseje, o que quer. Eu pratico a servidão, a predestinação, sou servo escravo de Deus, de Cristo. Amém.